Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, nós vamos abordar um tema sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje eu vou falar sobre o sono e a bibliografia que eu usei naturalmente é espírita. Eu me embasei em O Livro dos Espíritos, na questão 400 e seguintes, no capítulo Emancipação da Alma. Um assunto bastante interessante esse do sono, porque nós precisamos do sono, nós espíritos encarnados, precisamos dormir, e o sono é o mecanismo que Deus nos outorgou para que nós descansemos, nós espíritos, descansemos dos embates exercitados na vida de relação. Quando acordados, nós então trabalhamos bastante através da nossa organização física. Para falar sobre o sono, nós precisamos falar da liberdade do espírito. O espírito encarnado não permanece, na verdade, de bom grado no seu envoltório corporal. É claro que durante a vigília nós não queremos desencarnar, ninguém quer morrer, especialmente quando você tem ideias, ideais, convicções, realizações em andamento, projetos, você não quer desencarnar. Mas durante o sono, quando nós estamos libertos da vida física, temporariamente, nós nos sentimos muito melhor durante o sono do que durante o estado de vigília. Nós nos sentimos com mais liberdade. Então o espírito encarnado não permanece de bom grado no seu corpo físico. É como se nós perguntássemos ao encarcerado se ele está feliz com o cárcere. Por certo, ele não está feliz com o cárcere, né? O espírito, nós espíritos encarnados, as almas, constantemente nós aspiramos à nossa libertação. E tanto mais desejamos essa libertação, ver-se livre do nosso corpo físico, quanto mais grosseiro esse corpo físico for, uma necessidade natural do espírito viver em liberdade. O sono é para nós, é para o nosso corpo, na verdade, o repouso. O sono é o repouso do corpo. Durante o sono a alma não repousa. A alma não repousa, como o corpo, pois o espírito jamais está inativo. Nós, os espíritos, jamais estamos inativos, mesmo na condição de alma. Nós estamos sempre ativos. E quando dormimos, quando o nosso corpo físico dorme, nós continuamos ativos no mundo dos espíritos. Ocorre que durante o sono, afrouxam-se os laços que nos prendem a esse corpo físico. E não precisando mais, então, da presença do espírito, temporariamente, o espírito se sente à vontade para partir para o mundo dos espíritos, e assim ele o faz, para ter uma relação mais direta com os outros espíritos. É temporária, esse momento é temporário. O sono dura de 8 a 10 horas, é um sono ideal de 8 a 10 horas, e esse momento de libertação do espírito, esse momento temporário de libertação do espírito, é salutar para o espírito e salutar para o corpo, porque o corpo é uma ferramenta. O espírito se utiliza do corpo para se manifestar. E a permanência constante do espírito no corpo desgasta por demais a estrutura corporal. Ela se amiúda em termos de energia. O desgaste é intenso. Então o espírito precisa realmente se afastar do corpo, não só para ter essa liberdade, mas para dar ao corpo o tempo necessário de refazimento. Quando o homem dorme por algum tempo, por exemplo, ele experimenta o estado que ele ficará permanentemente quando ele desencarnar, com uma liberdade semelhante. O sono possibilita ao espírito a liberdade semelhante à que ele terá quando ele desencarnar, né? É claro que o sono do sujeito depende muito da natureza que a criatura tem, porque se o sujeito ele é uma criatura boa, um homem de bem, age como um homem de bem, é aquele espírito de natureza nobre, é claro que ele tem sonos que os espíritos chamam de sonos inteligentes. Esses espíritos que têm sonos inteligentes são aqueles mesmos que quando desencarnarem, nós já vimos isso em outro vídeo, aqueles mesmos que quando desencarnarem vão ter um momento assim de perturbação muito pequenininho, porque eles já estão mais ligados
ao mundo dos espíritos, tanto quanto estão vivendo a vida física. Eles estão ligados ao mundo dos espíritos em razão dessa sua ligação com o mundo espiritual. Esses espíritos, quando eles dormem, geralmente eles vão para junto de seres superiores, espíritos superiores. E lá, com esses espíritos superiores, naturalmente, eles viajam, conversam, se instruem, trabalham no mundo espiritual, frequentam cursos do mundo espiritual. As obras do Chico Xavier é pródiga em relatar esses encontros que as almas têm no mundo espiritual, junto aos espíritos, para lições de aprendizado e realizações de tarefas. Muitos desses espíritos que eu estou mencionando agora, quando desencarnam, encontram muitas vezes no mundo espiritual a obra com a qual colaboraram, até já prontas, ou em vias de terminarem. Porque eles são esses espíritos, então, que têm uma forte ligação com a espiritualidade. Né? Por outro lado, o comum dos homens, eles, quando desencarnam, só para repetir o que nós já dissemos em outro vídeo, eles têm um estado de perturbação bastante grande, um estado de incerteza bastante grande, em razão do apego que tinham à vida física, conquanto a libertação pelo sono lhes era benéfica. Mas a sua relação com o mundo espiritual está diretamente ligado à sua própria natureza. E esses sujeitos, enquanto estão encarnados, quando dormem pelo fenômeno do sonho, eles geralmente vão a mundos inferiores à Terra, inclusive, outros planetas inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que aqueles com que aqui se deleitam. Muitas vezes vão beber doutrinas ainda mais vis, ignóbeis, funestas, do que aquelas que professam aqui. Haja vistas aqueles que aqui na Terra têm posições políticas danosas ao convívio social, aqueles que têm posições éticas, como a do aborto, por exemplo, os que são favoráveis ao aborto, à pena de morte, à criação e manutenção de vícios, aqueles que exaltam a libertinagem à guisa de liberdade. Todos esses, muitas vezes, vão a essas regiões beber doutrinas ainda mais ignóbeis que essas, para sustentar as que tem aqui, durante a vigília. O sono, por fim, ele influi mais do que nós podemos supor na nossa vida. É graças ao sono que os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, porque é o mundo natural, o mundo dos espíritos. O mundo físico no qual nós habitamos enquanto encarnados é para nós uma escola bendita, um hospital-escola. Um hospital no qual nós nos refazemos, reparando os nossos erros, muitas vezes através de enfermidades, e uma escola que nos dá a oportunidade todos os dias de nós aprendermos, apreendermos esse aprendizado e sermos pessoas melhores, criando no nosso entorno um mundo melhor. Né? É por isso que os espíritos superiores, em razão dessa possibilidade de estarmos durante o sono no mundo dos espíritos, é por isso que os espíritos superiores não têm grande repugnância, por assim dizer, vou usar uma palavra forte, né, repugnância, em reencarnar entre nós, nesse mundo de vícios e viciados, porque eles têm essa possibilidade de, durante o sono, eles estarem em contato, então, com o mundo do qual se originam. Aqui eles estão em contato com o vício, e a fim de que esse vício não possa, influenciá-los de alguma forma e fazerem com que eles venham a falir nas suas tarefas, né, nas suas tarefas de instrução dos homens. Então, Deus permite que eles, através do sono, partam durante o sono para o encontro com seus amigos no céu simbolicamente falando, né? No mundo superior dos espíritos. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam, na verdade, a libertação final que os restituirá
ao meio que lhes é próprio. Os espíritos nessa condição, então, eles agem aqui na Terra com bastante galhardia, com bastante empenho, e durante o sono se retemperam no mundo dos espíritos, a fim de prosseguirem na tarefa para a qual se voluntariaram, muitas vezes, na realização da instrução, da orientação dos homens. Assim, nós podemos encerrar o nosso assunto dizendo que o sono pertence ao corpo, relembrando, né, que o sono, portanto, pertence ao corpo, que dele precisa para ser retemperado os embates da vida de relação exercida pelo espírito durante a vigília, uma vez que o corpo é seu instrumento de trabalho para a sua evolução e para o seu progresso. O corpo repercute de imediato os pensamentos, as palavras e atitudes do espírito enquanto está na vigília, e isso naturalmente se mantém com o espírito para melhor ou para pior, dependendo da natureza do espírito, durante o sono, através dos sonhos. Oportunamente nós falaremos sobre os sonhos também. E vamos adiante.